Meus irmãos, boa noite. Saúdo a vocês com a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Hoje, não sei o que aconteceu, mas parece que acho que a distribuição de presentes aí na cidade parece que venceu. É só brincadeira, mas louvado seja Deus por aqueles que estão aqui para me cultuar. E o nosso desejo é que Deus fale de fato ao nosso coração nesta noite em que nós vamos ouvir a sua palavra. Então vamos abrir a palavra de Deus. Aonde mesmo? Gênesis 15, de 7 a 21, a gente dividiu aí em duas partes, né, para não ficar muito longo. E hoje nós vamos falar sobre o tema Aliança do Senhor com Abrão, com o crente ainda Abrão, ainda não virou Abraão, né, mas é Abrão ainda. Então nós vamos ler o texto e depois nós vamos orar. Diz assim a palavra de Deus. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Será sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Vamos orar. Querido Deus e Pai, louvado seja o nome do Senhor, que nos conduz de acordo com a tua aliança feita com o teu povo. E nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para te cultuarmos. E agora o Senhor vai falar ao nosso coração. Mas nós jamais poderemos compreender a tua palavra sem a iluminação do teu Santo Espírito, esclarecendo a tua palavra na nossa mente e coração. Por isso, ó Deus, nós te suplicamos que o Senhor continue usando de misericórdia para conosco e nos dê a correta compreensão da tua palavra nesta noite, ó Deus, na tua palavra que iremos meditar. E que também, Pai Santo, o Senhor nos revista com o poder do teu Santo Espírito, para que nós também tenhamos coragem
de viver a tua palavra, de praticá-la. E tudo isso para que o nome do Senhor seja honrado através do nosso viver. Nós oramos ao Senhor e pedimos tudo no nome de Jesus. Amém. Muito bem, então hoje nós vamos falar da aliança do Senhor e nós vamos falar esse é o nosso assunto, a aliança do Senhor com Abrão, e o nosso tema é a aliança do Senhor, vai colocar o próprio Deus como garantia de que Abraão vai receber aquilo que Deus tem prometido. Então, a aliança que Deus vai fazer é exatamente essa. Deus vai se colocar como a garantia para Abraão receber a promessa que o próprio Deus está fazendo. Quando Deus criou o homem, ele o colocou lá no jardim do Éden e fez uma aliança com o homem. Se o homem passasse no teste, o homem permanecia eternamente ao lado de Deus. Era chamada a aliança das obras. O homem deveria guardar o mandamento do Senhor, mas Adão não conseguiu guardar o mandamento. Ele foi derrotado pela serpente, caiu em pecado, e o homem então foi expulso do paraíso e se afastou totalmente de Deus. Mas Deus, por sua graça e misericórdia, ele fez uma promessa de que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. E dali por diante começou a caminhar juntas dois povos. A semente da mulher, a descendência da mulher e a semente da serpente. E aí Deus mandou o dilúvio. E depois do dilúvio, ele que havia salvado 8 pessoas, Noé e mais a família completa de Noé, Deus ele fez uma aliança, não só com Noé, mas com toda a criação. E ele disse que jamais destruiria o mundo como ele fez, destruindo através das águas. E ele colocou o arco-íris no céu. E toda vez que viesse chuva, ele mandaria o arco-íris para uma segurança para o homem, não para Deus. Mas é como se Deus se lembrasse, ou lembrasse a raça humana e dissesse: está vendo o arco-íris? Eu estou me lembrando da aliança que eu fiz com a raça humana e com toda a minha criação. E aí Deus chamou Abraão, lá no capítulo 12, nós vimos isso. Deus chamou Abraão, tirou Abraão de Ur dos Caldeus e mandou ele marchar para uma terra que ele iria dar a Abraão. Então Deus, depois do chamado de Abraão, ele vem só fazendo promessas a Abraão. Ele prometeu a terra, prometeu a Abraão uma grande descendência. A gente viu isso semana passada. Ele mandou Abraão contar as estrelas dos céus. Conta, Abraão, as estrelas dos céus, se é que você pode contar. Assim será numerosa a tua descendência. E, de fato, nós podemos presenciar isso. Através dos filhos de Deus espalhados pelo mundo, a quantidade de filhos da fé de Abraão, que nós podemos dizer que são incontáveis, não temos condições de contar. Mas Deus vem só fazendo promessa. Mas aqui agora, Deus vai entrar em aliança com Abraão. Deus vai dar um sinal para Abraão de que tudo aquilo que ele havia prometido, Abraão iria receber. Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Ou seja, o próprio Deus, através da aliança, ele é a própria garantia de que Abraão vai receber a terra da promessa e uma grande descendência. Abraão vai receber. Então vamos lá. Antes da gente iniciar, por que Deus ele vai se colocar como aquele que é a garantia de que Abraão vai receber tudo aquilo que ele havia prometido? Porque Deus,
Nós cantamos aqui. Ele está acima de tudo. Não existe ninguém maior do que Deus. Que Deus possa colocar acima dele para garantir alguma coisa. Não. Não existe ninguém. Deus é o Deus Supremo. Então ele é a última instância. E ele se coloca como garantia de que Abraão receberá a promessa. E já fazendo uma aplicação para nós aqui, nós vemos o texto lá de Mateus, capítulo 26, 27 e 28, onde Jesus toma o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança, e essa aliança será firmada no meu sangue. Ou seja, assim como Deus, com a aliança feita com Abraão, era a garantia de que Abraão receberia a promessa feita, Cristo Jesus, que é o centro da aliança de Deus para conosco, é a garantia de que nós vamos receber a promessa da vida eterna que Deus fez para a sua igreja. Então, vamos estudar esse texto pensando nisso, já na aplicação final. A aliança que Deus fez com a sua igreja em Cristo, a justiça de Cristo, é a garantia de que nós vamos receber a promessa da vida eterna. Ou seja, existe segurança maior do que essa? O próprio Deus, ele é a garantia de que nós vamos morar eternamente com ele. Então vamos lá, meus irmãos. Quem faz aliança? Primeira coisa, quem faz aliança? Verso 7, está dizendo aí: disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Deus está dizendo a Abraão: eu sou aquele que apareceu para você lá em Ur dos Caldeus. Se vocês olharem aí na Bíblia de vocês, a palavra Senhor está escrita aí em letras maiúsculas, né? Todas as letras são maiúsculas. Então Deus, ele está dizendo aqui que ele é aquele Deus da aliança, aquele Deus eterno, aquele Deus que fez aliança com Abraão, que o tirou lá de Ur dos Caldeus, converteu o coração dele. Esse Deus é aquele que está fazendo aliança com ele. Então, esse Deus aqui é o Yahvé ou Yahweh, como alguns gostam de chamar. Esse é aquele Deus que apareceu a Moisés lá na sarça ardente, dizendo: vai, tira o meu povo da terra do Egito. Então, esse é o Deus que é por ele mesmo, é o eu sou. E é esse Deus que aparece aqui, Abraão, o Deus único, o Deus criador dos céus e da terra. E ele está dizendo: sou eu mesmo, Abraão. Eu que te chamei de Ur dos Caldeus. É eu que estou fazendo essa aliança com você. E eu te tirei de lá para dar a você por herança esta terra em que você está agora. Essa terra será tua. Você vai recebê-la. Então, guarde bem isso. Abraão vai receber a terra da promessa. Mas vamos lá. Então, primeiro, quem faz aliança é Deus. É o Senhor, o eu sou. É aquilo que é o que é por ele mesmo. É o Deus que não precisou de um tempo para existir, porque ele é eterno. Nós não entendemos isso. Mas a palavra de Deus nos diz isso. Quem faz aliança é o Senhor. Segundo lugar, lembra que Abraão a Abraão havia sido prometido uma grande descendência, uma descendência numerosa como as estrelas dos céus. E agora Deus está ratificando a ele: Abraão, eu te tirei de Ur dos Caldeus para te dar essa terra. E o que é que Abraão vai fazer agora? Abraão vai pedir um sinal. Abraão está dizendo, veja o que ele diz aí no verso 8. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, ou a ideia aqui é o soberano Senhor. Senhor Deus, quando ele diz aqui, é o soberano Senhor.
há uma palavra aqui usada, né, que diz, né, Adonai, né, Adonai Yahvé, ou Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Deus, o soberano Senhor. Ele está dizendo, como saberei que hei de possuí-la? Essa é a pergunta de Abraão. Ou seja, o Senhor me prometeu essa terra, o Senhor me prometeu uma grande descendência e eu queria. Abraão havia querido. Então, essa pergunta aqui não é uma pergunta por falta de fé. Não. Não é uma pergunta que nós podemos dizer assim, Abraão continua duvidando de Deus. Não, não é uma pergunta para duvidar. Mas é uma pergunta que expressa, de fato, a fé que Abraão tinha em Deus. Ele está dizendo, tudo bem, eu sei que eu vou receber. Mas eu preciso de um sinal. Eu quero um sinal. Qual é o sinal que o Senhor vai me dar de que eu vou receber? Qual o sinal? Meus irmãos, nós falamos a semana passada que a fé de Deus, a fé que Deus planta em nosso coração, ela é perfeita porque ela vai exatamente produzir em nós aquilo que Deus quer, a salvação, a fé para a salvação. Ela vai nos levar a crer em Jesus Cristo. Então ela vai ser eficaz no projeto de Deus. Então ela é perfeita. Mas em nós, que somos seres imperfeitos, a nossa fé, ela parece que não é algo perfeito. Porque nós precisamos de sinais. Lembra que Deus levou Abraão lá fora e disse, Abraão, olha lá para as estrelas. Você consegue contar? Então Deus está colocando objetos ali na vista de Abraão para que ele pudesse crer em Deus. E Deus está dizendo, será assim. E Abraão, agora ele está dizendo, tudo eu sei, Senhor, que eu vou receber. Então eu quero que o Senhor me dê um sinal. Qual o sinal que eu vou receber isso aqui? Meus irmãos, Abraão não está pedindo um sinal para a salvação dele. Abraão já era salvo. Ele já havia recebido a fé salvadora. Mas hoje, as pessoas estão cometendo um erro muito grande. Muita gente hoje quer ver sinais para que possam crer. Elas querem ver milagres para que possam crer. Abraão, quando creu em Deus, ele não viu milagre nenhum. Quando Deus diz assim, Abraão, saia da tua terra, Deus não fez nenhum milagre, além de converter o coração de Abraão. Mas Abraão creu na palavra de Deus. Então o verdadeiro crente, ele não precisa de milagre, além daquele que nós chamamos de conversão. Uma pessoa não precisa de milagres para crer. E nós já falamos sobre isso aqui. Se milagre salvasse alguém, se milagre salvasse as pessoas, todas aquelas pessoas que saíram do Egito, que viram as 10 pragas, que viram Moisés abrir o Mar Vermelho, que viu Moisés transformar águas amargas em águas potáveis, que viram chover pão do céu durante 40 anos. Todos eles tinham sido salvos. Mas daquela geração de adultos, por falta de fé, sabe quantos entraram na terra prometida dos adultos? 2. Só 2. O resto morreu no deserto. Sabe por quê? Porque os milagres não foram suficientes para levarem eles a crerem em Deus. Se milagres fossem suficientes, todo mundo que viu Jesus fazer milagres seria salvo. Mas no final do ministério de Jesus, o que fizeram com ele? Gritaram, crucifica-o, crucifica-o.
todas aquelas pessoas, muitas delas, viram Jesus curar cego de nascença, curar aleijado. Muitos viram Jesus ressuscitar Lázaro. Mas a pergunta é, quantos creram? No final do ministério de Jesus, tinha um traidor, que era Judas, 11 covardes que fugiram todos da presença de Deus. Menos Judas, mas aqueles 11 eram convertidos. Mas eles fugiram diante de Jesus. Então hoje tem muita gente querendo ver milagres, procurando, indo em igrejas para verem milagres, para verem as coisas acontecer. Deus, ele nos salva através da palavra, através da pregação do seu evangelho. É assim que Deus nos salva. Se ele não salvar através do evangelho, ele não vai salvar através de milagres. Não vai. Então Abraão, ele está pedindo um sinal, mas não é falta de fé. Não é porque Abraão quer ver milagre, mas ele quer uma garantia de Deus. Terceira coisa que nós percebemos aqui no texto é que Deus vai dar resposta a Abraão. Deus vai dar resposta a partir do verso 9. Respondeu-lhe o Senhor: toma uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Não é isso que está aí? Deus está preparando Abraão, ou mandando Abraão preparar todo o cenário, os objetos, para ele entrar em aliança com Abraão. Então Abraão tinha que tomar esses animais, partir pelo meio. O único que ele não partiu foram as aves, mas ele desnucou, matou essas aves. Então o verso 10 diz que Abraão toma todos estes animais, tomou todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Então Abraão, ele partiu os animais e colocou uma parte para lá, outra parte para cá, uma defronte da outra. Colocou os animais e ficou assim como um corredor desse aqui no meio. Por que Deus está mandando fazer isso? No costume do antigo Oriente, as pessoas quando iam fazer uma aliança, entrar em aliança, eles faziam exatamente isso aqui. Eles faziam exatamente isso. Eles cortavam um animal, colocavam parte para lá, parte para cá, e as duas partes, os dois que iam entrar em aliança, passavam entre aqueles pedaços. Passavam os dois ali. O que isso queria dizer? Queria dizer o seguinte: se você não cumprir ou descumprir alguma parte, algum termo dessa aliança que nós fizemos aqui, o que aconteceu com esses animais vai acontecer com você. Então, quando os dois passavam ali, eles invocavam uma maldição sobre aquele que quebrasse a aliança. Então, os dois que iam passar em aliança, que iam entrar em aliança, passavam entre aqueles pedaços. Era assim que acontecia. Isso está na Bíblia. Lá em Jeremias, lá no capítulo 34 de Jeremias, depois você lê. A partir do verso 18, Deus vai punir o povo de Judá. Deus vai punir. E Deus, ele diz exatamente isso aqui. Vai dizer assim, olha, sabe, Jeremias, aqueles animais que eles passaram pelo meio? Então é exatamente aquilo que eu vou fazer com eles. Porque eles quebraram a minha aliança. Depois vocês leiam lá Jeremias 34, a partir do verso 18, especificamente. Deus vai dizer isso. Lá no capítulo 34 de Jeremias. Porque esse era o costume. Esse era o costume. Então Abraão partiu esses
animais e os colocou ali. Aí no verso 11, nós lemos que aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. E fica o negócio, a gente não... Se a gente não estudar, né, não gastar um pouco de tempo, fica difícil para você entender por que né? Então, era normal. A gente vai ver que Deus, ele demorou algum momento para vir. O texto diz que Deus só veio à noite. Então, aqueles animais praticamente ficou o dia inteiro ali, partidos, né? Então, é natural que aves de rapinas, não sabemos quais são essas aves, né? Elas desciam para comer aqueles cadáveres, aqueles animais. E Abraão não deixava, ele as enxotava ali. O que isso significa, irmãos? Os estudiosos da Bíblia, eles entendem que isso aqui significa aquelas nações inimigas de Israel, que iriam querer, durante a peregrinação da descendência de Abraão, se apossar da herança que Deus havia dado a Abraão. Então, o que Abraão está fazendo aqui, porque aqueles animais eram o elemento da aliança que Deus iria fazer com aquele povo. Quando Abraão enxota aqueles animais, na realidade ele está lutando em favor da sua herança, da promessa que Deus fez. Ele está lutando para que essas aves de rapinas, que representam o mundo, não venha e não usurpe a sua aliança. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina? A palavra de Deus diz que nos ensina, ela diz que nós devemos lutar para que nós não venhamos a perder a nossa coroa. Não é isso? A palavra de Deus nos ensina isso. Ou seja, assim como o crente Abraão, nós também devemos lutar pela nossa herança de vida eterna. É verdade que receber essa herança, né, a nossa conversão, não dependeu em nenhum momento de nós, mas de Deus. Essa herança de Abraão que ele vai receber não dependeu em nada dele, mas de Deus. Mas ele tem que lutar para preservar. Ele tem que lutar. E é assim que nós devemos fazer. O mundo está aí tentando acabar com a igreja. E nós precisamos lutar com todas as nossas forças. O mundo, ele é criativo, ele é sorrateiro. E se nós não estivermos atentos, o mundo acaba entrando sorrateiramente dentro da nossa casa, arrastando os nossos filhos, destruindo a nossa família, o nosso casamento. O mundo, ele vai fazer isso. Então nós devemos tomar cuidado, devemos lutar pela nossa herança de vida eterna. De que maneira nós devemos lutar? Através de uma vida de santidade, através de uma vida de pureza. É isso que Deus requer de cada um de nós. Que nós sejamos santos diante dele. Porque a palavra de Deus nos diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Não é isso que diz o escritor aos Hebreus? Sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós devemos lutar. Essa é a maneira que nós lutamos pela nossa herança de vida eterna. É vivendo uma vida de santidade diante de Deus. E é exatamente isso que Abraão está fazendo aqui. Ou ainda Abrão, né? Está fazendo aqui, lutando pela herança que Deus lhe prometeu. Agora, irmãos, outra coisa, nessa aliança que Deus está fazendo com Abrão, né? Então, nós vimos, só relembrando aqui, para você que anota aí, não se perder. Então, Deus está dando uma resposta. Nessa resposta, Deus manda Abrão sacrificar animais. Abraão, no verso 10, ele vai obedecer. Em terceiro lugar, Abraão defende a herança das aves de rapina. Ele vai defender a sua herança.
Em quarto lugar, Abraão ele tem que esperar. Veja, o verso 12 diz assim: ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. O verso 13 diz: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Meus irmãos, primeira coisa aqui, Abraão ele tem que esperar. Deus ele apareceu a Abraão, né, durante o dia e mandou ele preparar tudo. Agora você espera. E Abraão ficou ali esperando Deus vir para fazer aliança com ele. Então ele esperou o dia inteiro. Mas ele esperou de que maneira? Atentamente. Porque se ele dormisse, as aves de rapina comeriam aqueles animais, e quando ele acordasse, cadê os animais? Não tinha mais. Não é isso? Então, de que maneira ele esperou? Atentamente, lutando em favor da sua herança. E aqui já vamos fazendo as nossas aplicações. É assim que Deus quer que nós o esperemos. Um dia nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar. E nós precisamos ser encontrados como as 5 virgens prudentes e não nécias. As nécias dormiram. Quando o noivo chegou que bateu a porta, elas não tinham azeite. Enquanto elas foram comprar, o noivo entrou, levou as prudentes e fechou a porta. Quando elas chegaram, bateram: Senhor, abra-nos. Ele disse: eu não conheço vocês, não. Vocês não são minha noiva, não. Se vocês fossem de fato minha noiva, vocês me esperariam atentamente. Então nós devemos aguardar pela volta de Cristo, acordados, lutando pela nossa herança. Então, Abraão teve que esperar. Assim também nós vamos ter que esperar. As promessas de Deus, elas não acontecem da maneira que nós queremos acontecer. Às vezes nós oramos e o negócio demora de acontecer. Demora de acontecer. Então, nós devemos esperar atentamente, sem esmorecermos, enfraquecermos na fé. Porque Deus ele vai cumprir, ele vai passar. Então, a primeira espera de Abraão foi de um dia, esperou um dia. Vamos prestando atenção nisso aí. E aí o que aconteceu? Deus só veio ao pôr do sol. E aí diz que densas trevas, não é isso? No verso 12, densas trevas vieram e acometeram aquele lugar onde Abraão estava. Trevas não é nada bom, né? Quando a Bíblia fala de trevas, o negócio é ruim. Trevas fala de dificuldade. Então o que é que o texto está nos apontando aqui? Que a nossa espera vai ser dificultosa. Nós vamos passar por grandes dificuldades nesse mundo. Mas Jesus ele nos ensina: tende bom ânimo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Então a nossa espera não vai ser uma espera assim, tranquila, né? Pacífica. Não vai ser, não. Nós vamos passar por tempos difíceis, tempos ruins de se suportar. Mas Jesus não enganou ninguém. Jesus ele disse que se esses tempos não fossem abreviados, nem os eleitos se salvariam. Mas Deus abreviou o nosso tempo de sofrimento para que a nossa fé não venha desvanecer. E nós devemos esperar. Então, irmãos, nós vamos passar muitas dificuldades. Dificuldades familiar. Vamos ter dificuldades para pregar o Evangelho. O negócio no Brasil está se encaminhando para isso. Nós já passamos por algumas proibições.
Então nós vamos passar muita dificuldade, perseguição. A gente não sabe daqui a 10, 15 anos como será o mundo em que esses pequenininhos que estão aqui hoje vão encontrar. Não sabemos quais são as condições. Então nós vamos passar por aflições. A nossa espera vai ser uma espera dolorosa, mas nós devemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu as trevas em nosso lugar. Então Abraão deveria esperar de maneira vigilante, né? E Deus, ele vai dizer aqui no verso 13, veja que maravilha Deus diz aí. Então lhe foi dito, sabe com certeza, Abraão, que você vai receber o que eu te prometi. Você não pode ter dúvida. Então é assim que nós devemos esperar. Com certeza de que Cristo vai voltar e vai nos levar para o céu. É assim que nós devemos esperar. Não porque nós merecemos, mas porque aquele que fez a promessa é fiel e ele não vai falhar. Porque se dependesse de cada um de nós, ninguém entraria no céu. Mas louvado seja Deus, porque Ele garante em Cristo Jesus que nós entraremos nos céus. Sabe, com certeza, essa deve ser. Nós temos muitas certezas aqui nesse mundo e muitas incertezas. Você tem certeza que estará vivo quando Cristo voltar? Eu não tenho certeza. Cristo pode voltar amanhã, depois. Eu não tenho certeza. Pode voltar essa noite. Eu não tenho certeza se eu vou estar vivo, ou se eu vou estar morto. Não sei. Não tenho certeza. Eu não tenho certeza se eu vou acordar amanhã aqui nesse mundo ou no outro mundo por aí. Eu não tenho certeza. Como diz o vereador disso aí, o cara foi dormir, quando acordou estava morto. Né? Então talvez nós vamos dormir, quando acordar, você falou, tá estranho aqui esse lugar, nunca vi esse lugar antes, né? Cadê o meu corpo? Não está aqui. Aí você vai chegar à conclusão, eu morri. Né? Eu morri. Eu não tenho certeza se vou acordar amanhã, mas eu tenho certeza que Cristo vai voltar e vai me levar para o céu. Talvez você pergunte, mas pastor, por que você tem essa certeza? Porque a Bíblia dá. A Bíblia dá essa certeza para nós. Né? E Deus está dizendo aqui, se alguém perguntasse para Abraão, por que você tem certeza? Abraão falou, porque eu confio no Deus que me fez a promessa. E ele não falha, não depende de mim. Ele não falha. Então, saiba com certeza que você vai receber a promessa. E dentro dessa promessa também, nós estamos aí na quinta coisa aí, tá bom? Na promessa que Deus está fazendo. Quinto lugar, antes de Abraão receber a promessa, a sua descendência, veja o que está escrito aí, vamos ler ainda no verso 13. Ainda no verso 13, está dizendo o seguinte: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Primeiro lugar, será peregrina em terra alheia. Vai morar fora dessa terra que você está hoje, Abraão. É isso que Deus está dizendo aqui. Hoje nós sabemos que essa terra foi o Egito. Primeiro, será peregrino. Vai caminhar longe de casa. Será que isso tem a ver conosco, a igreja da atualidade? Certamente sim, nós estamos peregrinando. Pedro vai dizer em uma das suas cartas, né? Ele está escrevendo a peregrinos. O que é isso? Pessoas que estão longe da sua pátria natal. E a nossa pátria natal é onde? Céu. Então nós estamos peregrinando em terra alheia. E aí ele vai dizer, primeiro, você vai peregrinar em terra alheia. Segundo lugar, a sua descendência será reduzida à escravidão. Depois que José morreu,
que aconteceu com Israel por 400 anos? Foi reduzido à escravidão, escravidão violenta, lá no Egito. E, por último, a tua descendência será afligida. Afligida, aqui por 400 anos. Será uma escravidão dura, uma escravidão violenta. Vamos imaginar essa escravidão hoje da seguinte maneira. Quando a gente olha uma pessoa, às vezes a gente vai no mercado aqui e tem umas pessoas sentadas naquele banco ali, que dá dó. Vencida pelo vício, pelo alcoolismo. Dá dó ver aquelas pessoas ali. Ou seja, são pessoas escravizadas pelo vício. É uma escravidão dura, que tira a vontade de comer, talvez a vontade de viver. Elas estão vencidas pelo vício. Aquilo traz muitos problemas e sofrimento. Então Israel iria passar por uma escravidão, um sofrimento muito grande lá no Egito. Durante 400 anos. Mas aí Deus vai dizer, Abraão, aqui no verso 14, ele vai dizer, mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deus está dizendo, olha, a tua descendência será escravizada por 400 anos, mas eu vou julgar as pessoas que vão fazer isso, e depois a tua descendência vai sair com grande riqueza. Deus tinha um projeto dele. Depois a gente conversa sobre esse projeto de Deus, sobre toda a riqueza que o povo ia sair lá do Egito. E isso aconteceu quando você lê lá em Gênesis, quando Deus manda a última praga. O texto diz lá que Israel pediu, Moisés era um homem muito querido e conhecido, formado no Egito, e tudo que os judeus pediam aos egípcios, Deus moveu o coração deles e eles davam. E o texto diz que os judeus despojaram os egípcios e saíram dali com grandes riquezas. Grandes riquezas. Meus irmãos, nós estamos num mundo também que nos aflige. Não precisa a gente fazer muita força para entender isso. Mas nós vamos sair daqui com enorme riqueza. Enorme riqueza. Se nós estivermos e a filha está acabando. Se nós estivermos mortos fisicamente, o que vai acontecer? Nós vamos ressuscitar agora com um corpo totalmente diferente. Ou seja, um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Se nós estivermos vivos quando Cristo voltar, nós vamos passar por uma transformação que nós chamamos de glorificação. Ou seja, nós seremos preparados, os pecados serão tirados, para que nós possamos habitar eternamente ao lado de Deus. A isso nós chamamos de glorificação. E essa é a riqueza que nós aguardamos. Então, quando nós deixarmos esse mundo, alguns dizem que esse mundo será restaurado e nós vamos continuar vivendo aqui. Mas isso a gente pode discutir numa outra ocasião. Mas quando essa ordem caótica acabar aqui nesse mundo, porque até a própria natureza geme aguardando a volta de Cristo, nós vamos receber uma riqueza que jamais um pecador poderia pensar em receber, que é o próprio Deus. É morar eternamente na casa do Pai. Não existe riqueza maior do que essa.
E esse mundo que tanto nos aflige, o que vai acontecer? Esse mundo será penalizado na ira de Deus. E ele vai sofrer debaixo da ira do Cordeiro, assim como o Egito sofreu quando o povo de Israel saiu de lá. Então, meus irmãos, nós podemos descansar o nosso coração na certeza de que no tempo certo nós voltaremos para casa, assim como o povo, a descendência de Abraão, voltou para a terra de Canaã. Ou seja, eles vieram habitar na terra de Canaã. Porque quando Jacó saiu de lá, eram poucas pessoas, mas eles voltaram para lá. Mas a sétima coisa, Deus está prometendo a Abraão, ele vai dizer no verso 15, e tu irás para teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. Deus está dizendo a Abraão, vai passar toda essa dificuldade, mas você não vai ver essa dificuldade não. Você vai viver ditosa velhice e eu vou recolher você e você morrerá em paz. Você não vai presenciar essa dificuldade não. Você não vai ser escravizado não. E em oitavo lugar, a promessa da terra, a descendência de Abraão vai ter que esperar 400 anos. Deus está dizendo, na quarta geração tornará para aqui. Na quarta geração, a tua descendência tornará para aqui. Então, veja, não são 4 anos, nem 40 anos, são 400 anos. O tempo exato que Israel passou no Egito foram 430 anos, lá no Egito. Então, as promessas de Deus, às vezes, não é para amanhã. Talvez Deus faça uma promessa para nós hoje, quem vai desfrutar dela são as próximas gerações lá na frente. Mas nós devemos aguardar com paciência. O tempo de Deus não é como o nosso tempo. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E um dia como se fosse 1000 anos. Deus não é medido pelo tempo, então Abraão, a descendência de Abraão vai ter que aguardar 400 anos. A terra já é tua. Hoje nós vivemos na seguinte expectativa: no já e o ainda não. É o mesmo caso de Abraão aqui. Nós já somos salvos, mas ainda não estamos no céu. Já estamos salvos, mas ainda não fomos glorificados. Mas é certeza de que vai acontecer. Então é o já e o ainda não. Não é isso? É isso que aconteceu com Abraão aqui. Então Abraão, a descendência dele tem que esperar 400 anos. E por que isso? Porque Deus é um Deus paciente. Ele vai dizer porque ainda não se encheu a medida da iniquidade dos amorreus. Ou seja, eu vou punir os amorreus. Esse povo de Canaã, essa é a descendência de Cã. Eu vou punir. Mas ainda não chegou o tempo. É só daqui a 400 anos que eu vou fazer isso. Então Deus é um Deus paciente. Ele está dizendo, não se encheu ainda a medida. Ou seja, até o presente momento, e daqui até 400 anos, eu ainda tenho paciência com esse povo. Mas depois de 400 anos, minha paciência vai acabar com eles e eu vou trazer Israel para ser o meu chicote. E aí isso nos leva a pensar no seguinte: por que Deus permite tanta coisa ruim, tanta gente ruim agindo, fazendo mal para as pessoas? Porque nós somos ruins, né? Nós somos ruins. Esse dia um cara falando com o menininho, e ele dizia o seguinte: e esse pessoal aí, ruinho, né? O que é que eles são? Ele disse: é tudo ruim.
E o cara perguntou para ele, e nós somos o quê? Ele falou assim, é ruim também. Ou seja, está tudo no mesmo barco, é tudo ruim. Né? Mas Deus, ele teve misericórdia de nós. Não foi isso? Teve misericórdia. Mas tem muita gente ruim, matando pessoas. Vamos pensar o seguinte. Nós ficamos chocados quando uma pessoa vai assaltar outra, além de assaltar, ainda mata. Você não fica chocado com isso, não? Mas será que nós ficamos chocados com pessoas que morrem por falta de atendimento médico? Pessoas que morrem na fila, espera 2, 3, 4, 5 anos por um exame, nunca chega para fazer uma cirurgia e ele morre lá. Em São Paulo acontecia muito isso. O cara já tinha morrido não sei quanto tempo, aí parente recebia a ligação, ó, a vaga do fulano de tal saiu. O cara já morreu, ó, faz tempo. Já morreu faz tempo. A pergunta é, será que isso nos deixa indignados? Por quê? Porque as pessoas estão desviando dinheiro da saúde, matando intelectualmente os nossos jovens hoje. É isso que está acontecendo. Dinheiro que deveria ser usado na segurança, na educação, na saúde, está sendo desviado para bolso de pessoas corruptas. E muita gente está morrendo, passando dificuldade. Aí nós nos perguntamos, mas por que Deus deixa essa pessoa viver? Existe o tempo de Deus, calma. Deus, ele é um Deus de paciência, de misericórdia. Assim como ele não nos matou no tempo do nosso pecado e esperou o tempo certo da nossa conversão, o tempo certo de Deus tratar com essas pessoas vai chegar. Nós só devemos orar pela vida delas. Orar. Porque Deus é um Deus de paciência. Então nós devemos orar. Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de misericórdia. E em último lugar, Deus, ele agora assina o contrato. Ele vai assinar o contrato. O que aconteceu no verso 17? Sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Então aqui nós temos uma teofania, né? Nós podemos dizer assim, Deus é aquela tocha de fogo, era Deus. Passou aonde? Entre os pedaços. Quem passou entre os pedaços? Por que Abraão não passou? Abraão não passou. Não é isso? Porque quem dá garantia é Deus. Quando Deus passou entre aqueles pedaços, ele está dizendo, Abraão, aqui está a minha aliança com você. Tá o sinal, aqui está o sinal que você pediu. Se eu não cumprir, Abraão, se eu não cumprir o que eu te prometi, eu morrerei como esses animais. Agora a pergunta é, Deus pode morrer? Deus pode falhar? Claro que não. Então ele é a garantia. A vida dele é a garantia. E Abraão vai receber, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança. A palavra aqui, para aliança, é uma palavra que significa cortar. É cortar uma aliança. Então, aquela aliança estava cortada ali. Animais para um lado, e pedaço para um lado e pedaço para o outro. E Deus passou entre aqueles pedaços. Então, a tua descendência, veja, não é darei não, dei esta terra. E ele vai mostrar agora os limites, desde o rio Eufrates, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. É toda a terra desses povos aí. Está escrito aí nos versos 20, 19 até 21. Deus diz, eu dei a tua descendência. Meus irmãos, para a gente encerrar, qual é o ensinamento que Moisés está passando para o povo aqui de Israel?
Imagina só que o povo ainda está no deserto, não entrou ainda na terra prometida. Aquela multidão de gente lá. É como se Moisés estivesse dizendo assim para ele, está vendo? Deus cumpriu a promessa que prometeu a Abraão. Vocês são a promessa. Vocês são fruto da fidelidade de Deus. Deus cumpriu a aliança, né, que ele fez com Abraão. E qual é a aplicação para nós? Vamos fazer uma só. Nós já fizemos muitas aqui, né? Vamos voltar em uma que nós já falamos aqui. Né? Espere pela volta de Cristo vigilante. Não durma. Santifique-se. E espere por Deus, porque Cristo voltará. E quando Ele voltar, todas as promessas de Deus, as promessas de Deus para a nossa vida, já terão se cumprido. Então que Deus abençoe muito a sua vida.